Fala aí, galerinha do primeiro ano. Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos para poder, nesse período aí, né, que nós estamos afastados das escolas, que estamos aí neste ensino remoto, poder construir um pouquinho mais do nosso conhecimento, poder aprender um pouquinho mais de algo muito importante que eu quero falar com vocês hoje, que é sobre inteligência emocional. Mas, professor, inteligência emocional, o que é isso? A inteligência emocional, ela é um requisito muito importante para que a gente desenvolva, principalmente neste período de pandemia. Estamos vivendo um momento que é um momento muito diferente. Nunca vivemos algo tão diferente em nossas vidas e que chegou de uma forma tão grande em todo o mundo como a que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aí, então, diante de muitas incertezas, vemos aí nas notícias, né, do jornal, a aula vai voltar, a aula não vai voltar, como que isso tem sido construído e isso pode mexer com as nossas emoções. A gente pode ficar nervoso, a gente pode ficar ansioso. Então, existem aí diversos tipos de sentimentos, diversos tipos de emoções que nós precisamos de administrar para poder mantermos aquilo que a gente chama de saúde mental. E uma das formas de manter a nossa saúde mental é justamente por meio da inteligência emocional. Vamos ver então o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de sentir, compreender, valorizar e aplicar efetivamente o poder das emoções como fonte de energia humana, informação, confiança, criatividade e influência. Olha só que interessante, então. Nós temos aqui algumas palavras muito importantes nessa definição de inteligência emocional. Por exemplo, o ato de sentir, compreender, valorizar e aplicar o poder das emoções. Então, sentir é inevitável. Nós estamos nessa sociedade e estamos aí inerentes aos sentimentos, inerentes às emoções. Portanto, nós vamos sentir essas emoções, mas precisamos de compreender, ou seja, de entender aquilo que nós estamos sentindo. Precisamos de valorizar este sentimento que nós entendemos e precisamos também de saber aplicar estes sentimentos em uma dose certa, em uma dose que seja a ideal. E nós vamos fazer isso por meio de 5 habilidades da inteligência emocional. Todo este conteúdo, ele está lá no PET de vocês, tá? Então, você consegue ter acesso aí também a este conteúdo via PET, tudo bom? Então, vamos conhecer aqui essas 5 habilidades. A primeira que eu quero trazer para você é a autoconsciência. O que a autoconsciência faz? A autoconsciência, ela te permite entender e compreender as suas emoções. É a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos, ou seja, é a capacidade que nós precisamos de desenvolver de reconhecer aquilo que estamos sentindo naquele momento. Seja raiva, seja rancor, seja amor, seja ansiedade. Isso vai ser feito por meio da autoconsciência. Passando pela autoconsciência, ou seja, você já reconhece os seus sentimentos, a gente vai para a autorregulação. Não basta reconhecermos os sentimentos que nós temos. Nós precisamos também de desenvolver a capacidade de lidar com estes sentimentos. Então, a primeira etapa é reconhecer que temos emoções. A segunda etapa é saber lidar com estas emoções. Para aí sim, nós passamos para a terceira etapa, que é a automotivação. A automotivação é a capacidade de se motivar, e não só de se motivar, mas de se manter motivado.
ativado. O que é isso então, professor? Isso é a nossa capacidade, é a habilidade que nos faz, dentro da nossa própria cabeça, nos manter motivados. No sentido de, eu vou conseguir terminar esse PET, eu vou conseguir terminar este ano bem, eu preciso de conseguir passar por este processo que eu estou passando. Isso é a automotivação. E nessas 3 palavras aqui, tem algo muito importante que eu quero destacar com vocês, que é o inicinho dessas palavras, olha. Auto. O que significa isso? Significa algo que é nosso, que é interior, que é feito por nós, em nós mesmos. É este o significado aqui do auto nestas palavras. E isso é muito importante destacar, porque todo este processo aqui, ele é feito internamente. Vimos então 3 habilidades. E aí eu quero mostrar para vocês a 4ª habilidade, que é a empatia. O que é empatia? É a capacidade de enxergar as coisas pela visão do outro. É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e aí tentarmos, pelo menos, imaginar o que o outro sente. A empatia ela é muito importante de ser desenvolvida, porque é por meio dela que nós vamos também desenvolver a 5ª habilidade, que são as habilidades sociais, que é esse conjunto de capacidades envolvidas na interação social. A interação social é algo que nem sempre é fácil. Quer um exemplo? A sua sala de aula. Lá na sua sala de aula, deve ter pessoas que você gosta muito e que você sempre quer estar perto. Deve ter pessoas que você já não gosta tanto e que aí você prefere manter uma certa distância. Deve ter pessoas que você acha bonita ou que você não acha bonita. Ou seja, dentro daquela comunidade ali, dentro daquela sociedade, você precisa de interagir com aquelas pessoas. E desenvolvendo bem essas outras habilidades que nós vimos, você vai conseguir conviver harmonicamente com todas as pessoas. Tudo isso, gente, isso é formado dentro da nossa mente. Por isso que nós estamos na aula de inteligência emocional e por isso que eu destaquei para vocês essas palavrinhas aqui, que faz com que a gente entenda que algo vai ser feito de forma interna. E aí, para ilustrar, uma sugestão que tem aí no PET de vocês, para ilustrar tudo isso que nós estamos falando, a gente tem esse filme aqui, olha, Divertidamente. É um filme muito legal. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, assista. Este filme está disponível nas principais plataformas aí de filme. Então, qualquer plataforma que você use aí para poder assistir filmes, assistir séries, pode procurar lá que provavelmente você vai achar este filme. Este filme, então, ele tem como personagens, né, como parte ali do elenco, a tristeza, o nojinho, a alegria, a raiva e o medo. São 5 sentimentos, são as 5 emoções que fazem parte da cabeça de uma menina. Então, esses sentimentos nascem junto com essa menina e acompanham ela durante toda a vida dela. E para a gente saber melhor sobre este filme, eu trouxe para vocês uma resenha sobre o filme Divertidamente. E aí eu quero destacar para vocês, antes de fazermos a leitura desta resenha, sobre o gênero resenha. Lembra que nós estudamos isso no último PET, sobre o gênero resenha? Pois é. O gênero resenha, então, é um gênero textual que busca dizer criticamente sobre algum tipo de manifestação artística. Então, é por meio da resenha que a gente consegue ter acesso, por exemplo, e saber sobre um determinado filme, sobre um livro, sobre uma novela. É por meio da resenha que a gente vai saber se é bom, se é ruim, se tem defeitos ou não.
e eu quero trazer essa resenha aqui para vocês e destacar alguns pontos importantes dela. Vamos para a leitura então. Essa é a resenha do filme Divertidamente. Aqui nós temos o Pete Docter, o diretor deste filme, e essa resenha foi escrita pela Bianca Pascoal e publicada no dia 29 de julho de 2015. Vamos à leitura. Como será que funciona a mente humana? Há anos são realizados estudos científicos para desvendar o mistério que é o cérebro humano, com o objetivo de entender principalmente o que forma a nossa personalidade e comanda as nossas emoções. Bom, nesse primeiro slide, então, nós temos a introdução dessa resenha. Na introdução da resenha, o que a gente precisa de construir, galera? A gente precisa de atrair o leitor. Então, eu não vou começar falando diretamente sobre o que eu achei do filme, mas eu vou atrair o leitor para ler a minha resenha por meio do tema central do filme, ou do livro, seja lá o que for que você esteja resenhando, tá? Este filme, então, fala das emoções humanas. E aí a Bianca, ela inicia o texto falando justamente das emoções humanas. E aí nós vamos para a segunda parte desta resenha. Bom, não preciso nem dizer que, como sempre, e sendo uma produção Disney Pixar, esta animação não poderia ser outra coisa senão diversão certa, além de fornecer uma versão muito leve e bem-humorada para o funcionamento do nosso cérebro. Existem algumas coisas, então, que eu quero destacar com vocês nessa lâmina aqui, neste slide. Primeiro, o uso deste sinal aqui, olha. Este sinal, ele significa que eu não coloquei o texto inteiro. Então, que antes dessa parte, havia uma outra parte de texto que não está presente aqui. Se você quiser ter acesso a esta resenha completa, você pode acessar o PET. O PET tem lá esta resenha toda para vocês, tá bom? Outra coisa que eu quero destacar, os momentos em que a Bianca dá a opinião dela sobre o filme, olha. Ela fala que é uma diversão certa, ela fala que é leve e bem-humorada e ela retoma o tema central do filme, que é o funcionamento do nosso cérebro. Por que ela faz isso? Porque é na resenha que nós vamos ver ali a opinião também dos autores desta resenha, a opinião deles sobre aquele filme, sobre aquele livro, sobre aquela peça de teatro. Então, por meio da resenha, a gente consegue entender aqui que a Bianca gostou deste filme. Tudo bem? Continuando então. Próxima. Tudo começa quando Riley nasce e com ela o primeiro traço de sua personalidade toma forma. Tudo porque Riley passou e sentiu são o que fazem dela a menina maravilhosa que é. Bom, esse trecho aqui eu resumi ele bastante, de tanto que vocês podem perceber aqui a presença deste sinalzinho que eu já expliquei para vocês, porque uma outra parte importante da resenha, além da introdução e além de haver ali a presença da opinião daquele autor, é fazer um resumo da narrativa. Então, este período aqui, que é bem maior do que nós estamos vendo nesta lâmina, é quando a Bianca, que é a autora deste texto, conta um pouquinho do filme para que as pessoas que estão lendo a resenha, mas que não assistiram o filme, saibam mais ou menos do que se trata este filme. Tudo bem? Continuando. Nessa parte, então, nós temos outras questões importantes. Vamos lá na leitura. Um filme muito engraçado e divertido, com várias mensagens sobre como nossos sentimentos podem ser capazes de formar a pessoa que somos e afetar os outros ao nosso redor. Vale a pena conferir essa maravilhosa animação feita para as crianças, mas que pode ensinar muito aos adultos. Então, mais uma vez, temos aqui a presença da opinião da autora e temos também uma indicação positiva para
assistir a este filme. Beleza, gente? Entenderam bem o que é uma resenha? Então tá bom, a gente vai continuar aqui com a nossa aula. Bom, desenvolver a inteligência emocional pode ser algo subjetivo, pessoal. Cada um pode desenvolvê-la usando diferentes ferramentas. A música é uma delas. Então, a música é uma ferramenta para o desenvolvimento da inteligência emocional. E eu trouxe aqui para vocês este cara aqui, olha. Psicoprata é o nome dele. Ele é um rapper mineiro que usa a própria experiência de vida para compor as letras das músicas que ele canta, que fala sobre violência, que fala sobre denúncias sociais, que tem diversos temas ali. E eu quero trazer essa fala dele para vocês. Sou de periferia e sempre fui. O rap veio para mim por uma necessidade de me expressar o que eu sentia, as coisas erradas que eu via. O rap é fundamental dentro da sociedade porque é a voz da denúncia. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui, então, nesta fala, que também está no pet de vocês, a manifestação dele sobre como que o rap ajuda ele a expressar aquilo que ele sente. E é exatamente isso que fala a inteligência emocional. Sabermos expressar da maneira correta aquilo que sentimos. E a forma que ele achou para fazer isso é por meio da música. Não só a escrita da música é fundamental para que a gente expresse os nossos sentimentos, mas olha, escrever também pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento da inteligência emocional. Por exemplo, alguns gêneros podem nos ajudar a expressar aquilo que sentimos, como o diário e a carta. Vamos lá então. O diário. Vamos às características. Expressividade informal, caráter subjetivo, pode ser escrito em longos ou curtos períodos, as páginas costumam ser datadas, pode ser real ou fictício, pode conter ou não assinatura pessoal, linguagem empregada na primeira pessoa e pode ou não ser dirigido a alguém, pode ou não também tornar-se público. E dentro ali da ideia da estrutura, nós temos o vocativo, data, desenvolvimento e assinatura. Eu trouxe para vocês o exemplo aqui de O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, na verdade, é um livro, tá? A Anne Frank, ela era judia e ela foi vítima do Holocausto e ela escrevia. Isso aqui é uma história verídica. Onde ela morava, né, onde que ela se escondia ali para não ser pega, ela ia escrevendo e ela usava essa estrutura que eu mostrei para vocês. Além do diário, nós temos a carta, como eu disse. Então, as características da carta. A especificidade informal, caráter subjetivo, pode ser escrito em longos períodos, pode ser real ou fictício, a linguagem empregada na primeira pessoa e deve ser dirigido a alguém e pode ou não tornar-se pública. Como estrutura, nós temos local e data, vocativo, saudação, desenvolvimento, despedida e assinatura. E eu trouxe aqui para vocês este exemplo, que é um trecho da carta escrita por Luana Tolentino para a Titi Gagliasso. A Luana Tolentino, ela é uma repórter de BH e a Titi Gagliasso é filha do ator Bruno Gagliasso, que neste momento aqui que a Luana escreve a carta, a Titi, que é uma criança, havia sido vítima de racismo na internet. Então, olha a estrutura. Nós temos a estrutura aqui, como eu disse, de local e data. Nós temos a saudação e o vocativo. Nós temos aqui o corpo dessa carta, assim como a despedida que ela coloca aqui. E, para além disso, nós temos a assinatura, assim como eu mostrei para vocês na estrutura da carta. Portanto, galera, nós vimos aqui diversas formas que existem, e olha que eu mostrei poucas, porque são muitas as formas que nós podemos desenvolver a inteligência emocional. Essas foram as referências que eu usei, vocês podem consultar depois.
E eu agradeço vocês por mais uma aula. Espero que vocês consigam aí estudar um pouquinho melhor sobre a inteligência emocional, desenvolver isso para que a gente tenha uma sociedade bem melhor. Gente, muito obrigado, beijos, abraços e até a próxima.